hoje, depois de 35 anos no ministério, eu ainda tremo quando eu tenho que falar a um povo que não é do ministério que eu estou acostumado a falar. Então, isso me leva a mais total e perfeita dependência de Deus, né? Porque isso é bom, né? É bom porque a gente depende só de Deus. Vocês estão sentados ou estão em pé? Ah, então tá bom. Deixa eu só ver se ele anda um pouquinho, essa tribuna aqui. Qualquer coisa, vocês me falam, porque um dia eu estava pregando numa igreja, e eu não saio daqui, mas aí eu dou um passinho para cá, outro para lá, e cada vez que eu vinha para um lado, eu dava um chutinho aqui no pé dele. Aí chegou um diácono para mim e falou: pastor, o senhor está pregando do lado, para a parede. Eu falei: então me põe do lado certo. Se acontecer isso, então agora está certo, né, pastor? Então tá bom, queridos. Deixa eu só localizar a minha água aqui, quando eu precisar eu já sei. Ah, tá. Obrigado, pastor. Queridos, eu vou falar do que eu tenho vivido e, na verdade, vou conversar com vocês. Eu não considero uma pregação, quero conversar um pouquinho com os irmãos. Quantos aqui me conhecem já das vezes que eu estive aqui? Digam glória a Deus. Quantos estão me vendo hoje pela primeira vez? Digam glória a Deus. Mais os que não tinham me visto ainda, né? Muito bem. Eu nasci com uma deficiência visual chamada retinose pigmentar. Para esse tipo de deficiência, não existe recursos pela medicina, pela ciência, né, pelos os avanços aí nessa área da saúde. Mas eu sou um homem que creio em milagres. Eu creio nos milagres de Deus. Então, espero que um dia eu volte aqui para dar o testemunho da visão física, tá? Eu escrevi um livro chamado Eu Era Cego, Agora Vejo. Então, ele foi falando da cegueira espiritual. Eu era cego espiritualmente, agora vejo. Vocês estão me ouvindo bem, né, queridos? Tá? E eu creio em milagres, por isso eu tenho isso comigo. E vivi muitas experiências por conta desta situação. E eu quero compartilhar alguma coisa com você durante a minha fala aqui. Durante essa pandemia, Deus falou muito comigo. Estava falando com o pastor, que até agora nós não reabrimos a igreja para valer mesmo, porque nós estávamos num salão alugado e estamos ainda num outro salão alugado, só que nesse outro salão a gente está tendo que fazer muita coisa lá para ele ficar em ordem. Então as obras estão um pouco devagar e por conta disso a gente não abriu ainda. Mas eu estava ali sensível à voz de Deus durante essa pandemia, e Deus me deu uma missão. Eu entendo que essa missão, eu já pregava sobre este assunto, sempre preguei, mas agora eu entendi que eu devo focar, por onde eu for, este tema que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso com vocês hoje, e amanhã também eu quero compartilhar aqui com a igreja toda, que é o assunto fé. Digam fé. Ok. E um texto que me impactou foi Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Deus diz assim: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo. Eu estou sentindo que o microfone, não sei se é por causa do volume da minha voz, está dando um pouco o grave talvez, eu não sei, eu não entendo muito bem de som, desculpa os irmãos.
Tá, mas se tiver ruim para vocês aí, o som, vocês me avisam, o pessoal dá uma melhoradinha. Eu quero que vocês entendam bem o que eu vou falar. Ok? Vocês estão me ouvindo bem, né? Então tá bom. Eu esqueci de falar também para vocês que eu nunca vi tanta gente bonita na minha frente desse jeito que eu estou vendo hoje. Queridos, então esse texto de Abacuque, o meu justo, ou melhor, o justo viverá pela sua fé. Diga comigo, o justo viverá pela sua fé. Diga novamente, sua fé. Então diga assim, eu viverei pela minha fé. Enfatiza o minha, fala do mesmo tom que eu estou falando. Eu viverei pela minha fé. Isso. Eu sei que tem algumas pessoas nos visitando nesta noite, e isto é bom, então você já vai aprender sobre isso, sobre fé. Por que esse assunto me chamou a atenção na pandemia? Porque nós sempre falamos para as pessoas, eu sempre preguei isso, irmãos, vocês precisam crer, vocês precisam ter fé. Então, todo o tempo eu ensinei isto, mas eu nunca ensinei para a igreja como ter fé. E eu entendi que, porque Deus manda a gente ter fé, manda a gente exercitar a fé, manda a gente crer, é porque eu posso crer, eu posso exercitar a fé, só pelo fato de eu querer fazer isso. Por exemplo, eu quero beber água. Não sei se eu estou com sede ou não estou, não importa, não estou sentindo nada. Eu bebi, pronto. Bebi só pelo fato de eu querer beber água nesse momento. E eu entendi que a fé, existem alguns princípios da fé que eu posso fazer, que eu posso usar para crer, para ter fé, para exercitar a fé, só pelo fato de eu querer fazer isso. Por exemplo, quantos aqui querem exercer a sua fé? Bem, você pode exercer só pelo fato de você querer. Não tem que esperar um sentimento ou situações acontecerem. E Deus me mostrou isso claramente. Eu entendi que eu tenho que falar para as pessoas isto. Eu tenho que anunciar para as pessoas isto. Olha, você pode crer. Então eu estou mudando o verbo precisar ou ter. Você tem que crer. Você precisa crer para você pode crer. Você pode exercer a sua fé. Então, se você quer, você pode. Como? É o que eu quero passar para vocês nessa noite. Simples, o que eu vou falar, vocês já ouviram, com certeza. Mas eu espero que hoje a ficha caia. Usando aí um texto que já não dá mais, né? Porque era quando tinha os orelhões aí, para tudo quanto é lado, e com ficha ainda, né? Mas, enfim. E eu estava ouvindo a ministração do pastor Beto, e já tô com intimidade já. E realmente, eu falei, o que eu posso falar para os irmãos depois de uma ministração uma exortação, uma ministração tão clara, tão firme como essa? E eu entendi que a fé vai te ajudar muito. Agora, queridos, nós não precisamos pedir fé para Deus. Lá em Romanos 12, 3, diz que Deus repartiu a medida da fé com cada um. Diga, o meu problema não é a falta de fé. Não é a falta de fé. O seu problema e o meu problema não é a falta de fé. O nosso problema está no exercitar a fé, colocar a fé em prática. Segura isso aí.
quando eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, eu queria ter uma namorada. Falei, meu Deus, pensava, ainda não era crente. Eu me converti com 17 para 18 anos. Mas eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer para, primeiro, qual a garota que vai querer namorar com um rapaz que é cego? Então, isso para mim era uma barreira. E a outra pior, como é que eu vou saber se ela é bonita ou não? Se eu pegar um canhão? Mas, queridos, eu me converti, não consegui namorar antes, também tinha 16 para 17 anos, estava novo ainda, mas antes de eu completar 18 anos, eu fui para a igreja, fui levado para a igreja, né? Uma irmã me fez um convite, eu fui para a igreja, lá me converti, e aí, como é maravilhoso, como é maravilhosa a vida com Jesus. Porque tudo que parece impossível, quando você está em Cristo, tudo parece possível, ou tudo é possível. E quando eu me converti, e eu entendi que aquelas preocupações que eu tinha, não precisava ter mais. Sabe o que aconteceu? Minha esposa não está aqui mesmo? Choveu na minha horta. Tudo quanto é lado. Eu ia numa igreja, na época eu não era pregador ainda, estava iniciando, mas aí as meninas vinham conversar comigo, na nossa igreja eu me converti no Brasil para Cristo, e as meninas lá vinham conversar comigo e tal, e eu falava, mas vou deixar para eu namorar mais tarde. Agora não, está cedo. Ainda dei uma de bom ainda, para você ter uma ideia. Mas, queridos, lógico que eu falei num tom de brincadeira, mas na verdade foi isso mesmo, não que aparecesse muitas pessoas, muitas moças interessadas em mim, mas apareceram moças que estavam interessadas em mim. E aí, a questão não é nem isto, a questão é que aquilo que eu achava que era impossível, agora não era mais. Jesus me mostrou, através da atitude daquelas meninas, que se o Senhor estiver na causa, eu não preciso me preocupar nem com a beleza externa, não preciso me preocupar se ela vai querer namorar com um rapaz que não enxerga e casar com ele ou não. Essas preocupações eu não precisava ter mais. Foi um dos primeiros desafios que Jesus me ajudou a vencer. Eu digo para todos que estão aqui, aqueles que não conhecem Jesus ainda, não receberam Jesus como seu Salvador, pode ter certeza disso, quando a gente vem para Cristo, as coisas começam a se tornar possíveis. Porque Ele começa a agir na nossa vida e mostrar para a gente que se Ele estiver no controle, é só deixar com Ele. E eu ficava pensando também como que eu vou sustentar minha família. Para você ter uma ideia, eu comecei a estudar com 20 anos de idade. Eu não tinha escolaridade, a não ser sabia ler e escrever, porque quando eu era criança, no sol, fora, num ambiente assim, claro, claríssimo, durante o dia, a minha irmã mais velha que eu, logo em seguida de mim, ela fazia as letras bem grandes, grossas, então eu colocava bem pertinho dos olhos, assim, dava para eu enxergar aquelas letras. E ela escrevia para mim e me ensinou.
mas eu não frequentava a escola. Eu vim frequentar a escola com 20 anos, que eu me converti com quase 18. Eu digo 18 porque os primeiros meses antes eu estava só frequentando a igreja. E ela me ensinava, melhor, aí depois de 18 anos, o meu pastor na época, ele me falou que eu podia estudar. Eu nem sabia disso, não conhecia o braille, nada disso. Eu achava, como é que eu vou casar com alguém, como é que eu vou namorar com alguém e prometer para essa pessoa alguma coisa, sendo que eu nem sei ler, nunca estudei, não tenho profissão. Mas isto foi algo que Jesus também mudou na minha vida. Sem Jesus, era impossível para mim. Para mim. Mas quando eu vim para Jesus, Ele iluminou os meus olhos espirituais. E eu comecei a enxergar possibilidades. E, para você ter uma ideia, hoje eu sou formado em 2 faculdades, formei em 2 cursos universitários. Sou formado em Teologia e Letras. Você vai encontrar na minha fala muitos erros de português, porque eu vivi a vida inteira, né, até os meus 20 anos, falando tudo errado, né? Então, hoje eu conheço muito bem a gramática da nossa língua, mas às vezes na fala não dá certo. Na fala eu acabo falando errado, muitos erros de concordância. Mas, quando eu conheci a minha esposa, ela enxerga perfeitamente, tenho 2 filhos, eles também enxergam perfeitamente, estou casado há 32 anos, 32, vou fazer 33 anos de casado, minha filha tem 31 anos, meu filho tem 25, são formados já, todos, os 2 trabalham, já têm a sua profissão. Nunca a minha esposa, desde o tempo de namoro até hoje, ela nunca mencionou qualquer dificuldade em relação a eu não enxergar. Nunca foi um problema para ela. Até porque eu prometi para ela também, falei, tudo bem, você está casando comigo, mas não vou prometer para você que eu vou enxergar, não. Mas, queridos, o que eu quero dizer com isso? Que com Jesus, com a orientação e a direção de Deus, nós começamos a enxergar possibilidades, aquilo que parece impossível. Estava ouvindo o pastor ministrar aqui. Às vezes, um relacionamento conjugal, ele chega à beira de um precipício. Isto. Às vezes chega numa situação insustentável. Talvez alguém aqui esteja vivendo isso no casamento, uma situação insustentável. Pastor, eu não separo porque a Bíblia diz para eu não separar da minha esposa, mas a situação na minha vida é insustentável. Mas eu quero dizer para você, ainda assim há possibilidades de mudança, de vitória, de restauração. Nunca entregue os pontos. Diga, eu viverei pela minha fé. A fé, ela faz você saber que há uma saída sempre. A fé faz você entender que se o teu filho não tem andado nos caminhos do Senhor, a sua fé, ela faz você enxergar que há grande possibilidade, que há muitas possibilidades para a restauração do teu filho. Por isso eu quero te falar um pouquinho sobre fé. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 11.
Creio que você já leu várias vezes esse versículo e já deve ter ouvido muitas outras vezes sobre ele. Capítulo 11, versículo 22. Vou pedir que um de vocês leia para mim, por favor. Tenham fé em Deus. Por que Jesus respondeu isso? Dá uma olhadinha antes aí. Que Pedro fala. Isto. A resposta de Jesus foi por causa desta observação de Pedro, porque Jesus passou e amaldiçoou a figueira. Ele procurou fruto, não tinha. Ele disse: você nunca mais vai dar fruto, ninguém mais vai comer fruto de você. Ele só falou isso. Diga, ele só falou isso. Olha as palavras de Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E a figueira, aconteceu um fenômeno, aconteceu uma reviravolta. Aquela figueira secou-se pela raiz. Porque ele simplesmente falou: ninguém mais vai comer fruto de você. E aí, quando Pedro fala isso, Jesus vai responder isso. Vai dizer algo em relação a isso. Jesus diz: tenham fé em Deus. Agora, alguns estudiosos, eles entendem que esta afirmação, ela quer dizer ter a fé do tipo da fé que Deus tem. Ou tenham fé unidos a Deus, unido à fé de Deus. E quando você olha para a criação, no capítulo 1 de Gênesis, não precisa abrir, eu só cito para vocês. Disse Deus: haja luz. E houve o quê? Trevas? Houve luz? Quando ele disse para que houvesse uma porção seca de um lado e as águas se juntassem no outro lado, assim se fez. Lá em Salmo 33, versos 6 e 9, fala isso também. Verso 9 diz: ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Diga: Deus criou o mundo pela sua palavra. E aí você encontra a Bíblia dizendo que Deus nos fez semelhantes a Ele. Então tem sentido quando você pega esse texto de Marcos, que eu citei para vocês, que nós precisamos ter uma fé semelhante à fé de Deus. Aí você fala: mas fé, Deus tem fé? Claro, Ele que criou a fé. A fé vem dEle. É Ele que deu uma medida de fé para você. Ele pegou da fé que Ele tem e Ele deu uma medida para cada um de nós. E continuou com a mesma fé, porque Deus é inesgotável, né? Ele dá e Ele continua tendo. Em Apocalipse, Jesus diz: você não negou a minha fé. A fé que nós temos é a fé de Jesus. É a fé de Deus. E Deus nos fez semelhantes a Ele. E aí quando Ele diz aí em Marcos, volte para Marcos, não sei se você saiu do lugar, vocês estão em Marcos ainda? Aí no versículo 23, Ele vai dizer: porque... Ele não começa com a palavra porquê? No verso 23. Então ele fala lá: tenham a fé do tipo da fé de Deus, ou a fé unida à fé de Deus.
por quê? Aí ele vai dizer por que eu tenho que ter essa fé. Ele vai dizer assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém, diga alguém, qualquer um de nós. Isso, repita comigo, alguém. Diga, qualquer um de nós. Pode ser eu? Isto. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, diga o que diz, assim será com ele. Aleluia! Diga comigo, Jesus disse que se eu disser a um monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no meu coração, mas acreditar que se fará o que eu digo, assim será comigo. Amém? Dê a Jesus uma salva de palmas, porque isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Foi Jesus que falou isso. Foi Jesus que falou isso. Você acredita em Jesus? Acreditar em Jesus é o mesmo que acreditar na palavra dele, naquilo que ele falou. Você mede quanto você acredita em Jesus pelo quanto você acredita no que ele disse. Agora, às vezes a gente lê um texto desse e a gente fala, não pode ser, não pode ser. Se eu falar não pode ser, eu estou negando o que Jesus disse. Porque ele não falou que isso era algo que os apóstolos fariam. Só os apóstolos. Ele falou, se alguém disser. Agora, olha o 24, alguém leia para mim. Por isto vos digo que tudo o que pedires, orando e crendo, o receberás. Você sabe que tem uma meia dúzia de versões na nossa língua, que quando ele diz assim, por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes no passado. Algumas dizem, crede que o tendes recebido, passado. Quando eu creio que eu recebi, no momento que eu orei, eu vou ter aquilo que eu pedi. É tão prático isso. Aí você fala, mas basta eu dizer? Primeiro você tem que estar em conexão com Cristo. Quantos aqui já tem Jesus no seu coração, na sua vida? Você já tem o primeiro passo. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, não receberam a Cristo num ato de fé, você tem a oportunidade de fazer isso hoje mesmo. Porque é simples. É você admitir que só Jesus salva, que só Jesus é o Redentor, que só Jesus perdoa os nossos pecados, e você o aceita no seu coração, Senhor, entra dentro de mim. Ele vem morar dentro de você pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Mas se eu não sentir nada, não importa se você sente ou não sente, o importante é que você faça isso com convicção. Você admite que só Jesus salva. Amém? Até para a salvação é através da nossa palavra. Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos lá? Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Se ele falou que é assim, ele não disse, todo que invocar o nome do Senhor e sentir um tremor assim, ou um fogo ardendo aqui dentro e tal, será salvo. Não, ele diz, invocou o nome do Senhor é salvo. Se você nesse momento disser, Jesus,
eu aceito a tua salvação, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Você é salvo. É o que ele falou. Ele que falou isso. Ele que simplificou para a gente a salvação dessa forma. Para ele foi tudo tão difícil, mas para nós é fácil. Ele pagou o preço que eu não conseguiria pagar jamais. O que era difícil ele fez. Deixou a parte fácil por nossa conta. Abre a sua boca e confesse Jesus. Depois, antes de eu passar a palavra ao pastor, quero fazer essa oração com vocês. Queridos, e a minha vida foi se desenvolvendo em cima disso. As minhas experiências, quando eu falei, Senhor, tudo bem, casei, estou casado, encontrei uma pessoa que me aceitou do jeito que eu sou, e como que eu vou sustentar a minha família? Eu me lembro que um dia, não tendo nenhuma profissão, né, já casado, eu fui vender limão na feira. Nessa época eu já estava começando o ministério, tinha um grupo de irmãos comigo já, e a gente já estava fazendo os cultos tal e tudo. Mas eu não tinha condição financeira, e fui vender limão na feira. Tinha uma pessoa que me ajudou, mas era tudo tão difícil. Quando os irmãos souberam disso, eles se reuniram e acertaram entre eles me dar um salário lá, se não me engano era 1,5 salários na época. E aí eu comecei a sustentar a minha família, minha esposa então. Veja, eu não pedi salário, não pedi ajuda. Fui vender limão na feira. Mas Deus tocou no coração dos irmãos, eles se compadeceram, tiveram compaixão, né? E eles fizeram isso. Deus prepara de alguma forma ou de outra. Quando Deus vê você tendo alguma atitude em direção à sua vitória, Deus entra no negócio. Amém? Depois eu disse, Senhor, quando vieram meus filhos, não sabia ainda quantos filhos eu teria. Por mim teria 5, mas a minha esposa preferiu ter só 2. Mas eu falei, como é que eu vou educar meus filhos? E Deus foi dando estratégias. Me lembro até hoje que com meu filho não foi assim não, mas com a minha filha tive que pedir que ela cooperasse comigo. Porque quando era para eu dar umas palmadinhas nela, tinha que dar no bumbum, né? Eu falei, filha, você vai ter que cooperar com o papai vai te bater agora, mãe. Papai precisa da sua ajuda. Eu falei, então faz assim, filha, eu tenho que fazer isso com você. Você desobedeceu, papai, eu tenho que ensinar você. Te amo tanto, e por te amar eu vou fazer isso. Você não entende isso agora, mas depois, mais tarde, você vai entender. Só que é o seguinte, se você se mexer, aí o papai vai errar o lugar de bater. Então, não se mexa. Eu me lembro que há uns 6, 7 anos atrás, eu estava com ela na casa do meu irmão lá em Minas, e eu sentei no sofá assim, e ela veio e sentou no chão na minha frente e botou a cabeça no meu colo. Sim, encostou a cabeça no meu colo. Naquele momento, eu senti desejo de pedir perdão para ela, por talvez ter sido excessivo na correção. Que eu vi ela ali sentada já, moça já. Eu falei, filha, aproveitando que você está aqui, com sua cabecinha aqui encostada aqui nos meus joelhos, eu queria saber se você não guarda nenhum trauma de quando eu te corrigi, Na verdade, eu usava a cinta, né? A cinta. Eu
Eu falei para ela, você guarda alguma lembrança amarga do que eu fiz nessas horas de correção? Ela falou, pai, eu falei para ela, eu quero que você me perdoe, né, se eu deixei você triste ou ficou algum sentimento, um trauma dessa natureza. Ela falou, não, pai, eu nem me lembro das vezes que o senhor me corrigiu. E olha, foi bom porque eu estou aqui com o senhor. E isso eu devo a Jesus. Tudo isso. Você entende? Deus nos ensina todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. A cuidar dos filhos, a amar a esposa. Então eu não quero me prolongar muito, pastor. Se eu me prolongar, o irmão pode falar comigo aqui. Pode falar, Paulinho, mais 5 minutos. Ok? Combinado? Bom, vamos lá. Quem cala consente? Então, tá. Só fez sinal, né? Não adianta só sacudir a cabeça. Deixa eu tomar umas aguinhas aqui, queridos. Eu tinha em mente falar sobre 3 responsabilidades do homem, 3 ministérios. E como o pastor Roberto ele já foi tão preciso no sacerdócio, eu quero só falar um pouquinho com vocês sobre liderança, líder e profeta. O homem, ele exerce basicamente 3 ministérios na sua casa: o de sacerdote, o de profeta e o de rei. O rei é o que lidera, o profeta é o que abençoa, o sacerdote é o que intercede. E aí, você começa a aprofundar nisso e você vê que o sacerdote, ele também ensina a lei. Além de interceder, o modelo do Antigo Testamento é esse: ensinar a lei, interceder, fazer intercessões, orações, né, em favor do povo, e também ajudar o povo a oferecer sacrifícios a Deus. Era papel do sacerdote. Quando os homens levavam o sacrifício, o animalzinho, para sacrificar, os sacerdotes ajudavam-os nessas funções. E o rei é o líder. Nós sabemos que hoje, quando você fala de liderança, em qualquer lugar, até no mundo secular, no mundo do trabalho, você vai ouvir uma palestra sobre liderança, existe uma coisa que eles fazem que é tudo bíblico. Todas essas palestras que existem por aí, tudo baseado na Bíblia. E aí, eles dizem assim, que o melhor líder é aquele que lidera pelo exemplo. Esse é o melhor líder. É o que lidera pelo exemplo. Não é aquele que diz, vai e faça. É aquele que chega para os seus liderados e diz, vamos fazer, bora lá, vamos junto. Ele faz e ele deixa o exemplo. Então, quando eu pensei na educação dos meus filhos, eu já sabia disso. O Senhor já tinha me falado. Seja o exemplo, o seu ensino, o melhor ensino que você poderá dar para os seus filhos é o teu exemplo. E isso me trouxe uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus estava comigo. E aí comecei a dar exemplo. Deixei meus filhos me virem orar. Deixei meus filhos me virem abraçar e beijar minha esposa.
Deixei meus filhos me verem agradecer. E fui dando exemplo. E quando foi preciso pedir perdão para eles, eu dei um exemplo só da minha filha, mas muitas vezes eu pedi perdão para ela, para o meu filho. Eu fiz questão de fazer isso para que eles soubessem que o papai também erra. E o papai também precisa de perdão. Para que eles pudessem depois perdoar a quem precisasse de perdão. Até nós. Até eu e a mãe deles. E quem me ensinou essas coisas? O Espírito Santo. Ele nos guia a toda a verdade. E aí, queridos, eu deixei eles virem como eu administro o pouco que eu recebo, tudo aquilo que eu tenho. Aliás, eu até brinco com o pessoal, né? Eu vim com essa camisa aqui, que é aquela mesma que está na foto que o pastor divulgou, que eu estaria aqui. Para vocês saberem que era eu mesmo. Que aí eu vim com a mesma camisa. Ah, é ele mesmo, está com aquela camisa que está na foto. Mas eu tenho um blazer lá em casa, só um paletó. Tem a calça também, é um terno, né? Mas eu no dia a dia não uso terno. Então eu prefiro botar, quando eu vou numa igreja que eu sei que é mais tradicional, eu coloco uma calça jeans e boto aquele blazer. Mas é o mesmo. Então eu quero dizer para você que onde você ouvir que eu estiver, se for igreja que tem o uso de usar paletó ou terno, você vai me ver com uma calça jeans e aquele blazer. É o mesmo. Não muda, só tem aquele. Só tem aquele. E também você vai ouvir eu falar essas coisas sobre fé. Essa é a minha mensagem. E aí, queridos, eu até perdi, fui fazer gracinha, até perdi o raciocínio aqui, está vendo? Não, mas eu quero dizer para vocês assim, eu estava falando sobre administração. E uma coisa que eu ensino para os meus filhos é o seguinte: quando você for comprar alguma coisa, antes de olhar para a sua necessidade de comprar aquilo, veja se você tem condição de comprar. A necessidade não pode falar mais alto do que o poder fazer, senão você faz dívidas. Ah, mas eu tenho uma necessidade, então mas vai dar um jeito naquela necessidade lá. Mas você não pode fazer um compromisso que você não tem condição de pagar, senão você vai resolver uma necessidade, mas você vai contrair uma dívida. Então, eu deixei sempre os meus filhos verem exemplo em todas estas áreas, é isso que eu quis dizer para vocês, tanto no meu trato com eles, no meu trato em relação a Deus, no meu trato com a minha esposa, e também na administração da casa, das coisas. Então, eu procuro exercer o meu papel de rei, dando o exemplo. E eu queria agora falar sobre o papel de profeta. O ministério de profeta, nós não estamos falando do dom de profeta que existe na Bíblia. Tem um dom ministerial chamado de profeta. Tem também o dom chamado de profecia. Não é desses dons que eu estou falando. Ao falar sobre o profeta, eu vou pegar aquilo que um profeta faz. Um profeta profetiza. Eu vou pegar esta parte para dizer como você pode ser profeta na vida da sua família. Então, veja bem, conversei com um irmão esses dias que o casamento dele está insustentável. Para você ter uma ideia, a esposa dele faz mais de 1 ano que ela não tem relação com ele.
ela pegou as coisas, misericórdia mesmo, porque eu não aguento ficar uma semana inteira sem. Já logo dou um jeitinho. Eu posso até brigar com a minha esposa de vez em quando, mas quando dá 3 dias eu já faço as pazes. Já dou um jeito de fazer as pazes. Mas, queridos, e assim, eu tenho pensado em como aconselhar esse irmão, mesmo essa situação, porque, na verdade, ela já também nesse meio tempo aí, não sei se faz 6 meses ou um pouco mais, que ela também, o apartamento dele tem 2 quartos, o dele e o outro era do filho, mas o filho já casou há uns 4 anos atrás aí, e enfim, e ela pegou as coisas, todas as coisas dela, roupa, tudo, e foi para o outro quarto, ou seja, ela se separou dele. Mas a direção que Deus tem me dado é bater na tecla da fé. Diga, a fé remove montanhas. E isto é uma verdade. Quando a Bíblia diz, o justo viverá pela sua fé, veja que ele não está falando que o justo viverá pela fé do outro, nem pela fé de Deus. Ele vai viver pela fé dele, a fé que Deus deu a ele. Eu sei que alguns podem estar com a pulga atrás da orelha aqui, pastor, mas está dizendo o justo. Então, nós não poderíamos ser justos pelas nossas próprias obras. Jesus, então, se fez pecado por nós, para que, por este pecado pago, Ele levou todas as nossas culpas, nós nos tornássemos justos diante de Deus. Então, Deus pegou a justiça de Cristo e atribuiu a nós. Valeu. Então, o justo é aquele que foi justificado por Cristo. E quem foi justificado por Cristo? Aquele que recebeu a Cristo na sua vida. Todos esses já têm essa característica de justificado diante do Senhor. Então, esse justo vive pela sua fé. E a sua fé leva você a profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, se você tem, por exemplo, você tem uma dificuldade, a sua esposa tem uma dificuldade, use a sua fé. Porque se Jesus disse que com a nossa fé nós podemos até remover montes do lugar, lógico que nós não vamos remover monte nenhum físico, mas você pode remover o problema, falando ao problema. Qual é o problema da sua esposa? Ela tem um temperamento forte? Ore, peça a Deus, diga continuamente, a minha esposa vai mudar, a minha esposa vai ser uma pessoa mais branda, mais mansa. Vai dizendo, porque Jesus disse, tudo o que disser, assim será com ele. Acredite naquilo que Jesus falou em Marcos 11, que nós lemos. Acredita quando Jesus disse que a palavra que sai dos nossos lábios, ela tem poder para trazer vida ou tem poder para trazer maldição? Então, vamos usar para trazer vida, vamos usar as nossas palavras para profetizar sobre os nossos filhos. Como que eu profetizo? Você fala fala em oração a Deus e também fala a situação. Seu filho, por exemplo, está envolvido em drogas, ao invés de ficar dizendo, ele está cada dia afundando mais nas drogas, não diga mais isto. Diga, o meu filho vai sair das drogas. E vire para as drogas, porque você pode falar com as drogas. Jesus não falou com a figueira?
Ele falou que a gente pode falar com um monte. Então vamos falar com um monte das drogas. Drogas, vocês têm que sair do meu filho. Vocês não podem permanecer mais nele. Em nome de Jesus. E você vai profetizando. Você é profeta, você tem como homem, você tem este ministério de profeta. Só pelo fato de você ser um pai de família, e aqueles que ainda não são pai de família, não são pais de família, você já está aprendendo esse princípio. Já entra no casamento, já sabendo disso. Você tem esse ministério que Deus te deu, de profetizar saúde, saúde mental, saúde física, saúde emocional para a sua casa, para os seus filhos. Se há algum embaraço, diga o embaraço para sair da vida do seu filho, da vida da sua esposa. Você pode fazer isto em nome de Jesus, e aquilo que você disser vai acontecer. Amém, queridos? Eu gostaria que vocês ficassem em pé, desejo que vocês fiquem em pé. Se vocês puderem, se vocês puderem estar aqui amanhã no culto, eu quero falar um pouco mais sobre fé com vocês. Quero trabalhar algumas questões amanhã importantes para nós exercitarmos a nossa fé. Mas hoje você já sabe, a fé, Jesus associou a fé com as palavras. Porque quando ele disse, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, ele está associando a fé com as palavras. Então, quando você fala aquilo que você crê no coração, então você está exercitando a sua fé. Essa é a maneira mais simples de nós começarmos a exercitar a fé que nós temos, para abençoar o nosso lar, para abençoar a nossa família. Queridos, eu gostaria de dar a oportunidade para aqueles que estão aqui e que não conhecem, nunca tomaram essa decisão de seguir a Cristo, nunca tomaram a decisão de receber a Jesus, ou então você já tomou essa decisão um dia, mas você não permaneceu, você se afastou dos caminhos do Senhor. Se você quiser aproveitar essa tarde, essa noite, né, que nós passamos aqui, e já fazer isso, já resolver essa questão na sua vida, eu te garanto uma coisa, vai se abrir um amplo horizonte à sua frente depois que você tomar essa decisão. Foi assim comigo, eu sei o que eu estou falando. Tudo muda na nossa vida para melhor, quando nós tomamos essa decisão. Alguém, você quer vir aqui? Você pode vir aqui à frente, ficar aqui próximo, aqui na minha frente. Vem aqui, a gente vai orar. Você fala, eu tenho medo de não permanecer. Não tenha medo, Jesus te sustentará. Você vai ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, andai nele. O Senhor vai te orientar. Tem alguém que quer vir aqui à frente? Se quiser, vem aqui, a gente vai te fazer uma oração simples por você. Amém? Vem aqui, pode vir. Eu preciso só que alguém me sinalize aqui. Oi? Está com ele aí. Mais alguém? Qual é o seu nome? Qual o nome? Qual o nome da pessoa? Luiz? Luiz André. Alguém quer fazer o que o Luiz André fez, quer vir aqui à frente e entregar sua vida para Jesus, deixar Jesus entrar na sua vida e mudar toda a situação, começar a te orientar, te dar direção. Vem aqui. Você está reconciliando com Jesus ou você é a primeira vez que você está? Está voltando. Bem, o Luiz André está voltando para Jesus, ele já tem vindo, né? Mas eu insisto, vem aqui você que não veio ainda. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração com o Luiz André, e você aí no seu cantinho, faça essa oração também, tá?
Aí você fala, mas eu vou fazer e se não é isso que eu quero? Não tem problema, se você fizer e não for isso que você quer, Jesus vai respeitar. Mas no fim dessa oração, se for isso que você deseja, já vai estar feito, tá bom? Então eu queria que todos fizessem essa oração, mesmo você que já está em Cristo, faça essa oração para nós ajudarmos o Luiz André aqui, em nome de Jesus. Senhor Jesus, André, você pode ir fazendo também, tá? Senhor Jesus,